Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre a vida de uma mulher. Isso, nós vamos falar de uma mulher cuja história está retratada aqui, ó, na Bíblia. E a história dela é contada lá no capítulo 5 de 2 Reis. E eu vou ler para vocês a partir do versículo 1 ao versículo 4. Antes disso, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito ainda no canal, que você possa se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações, que você possa comentar o vídeo se ele servir para você. E mais pra frente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar. Tenho certeza que essa palavra vai falar com você assim como ela falou com o dia, e ela pode falar com mais alguém, tá bom? Então vamos lá. A história dessa menina está retratada em 2 Reis, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Nós vamos ler só até aqui, só até o versículo 4. Nós vamos falar dessa jovem, dessa menina serva da mulher de Naamã. Essa menina foi cativa, foi levada cativa como escrava para trabalhar para a mulher de Naamã. Essa jovem, ela não tem o nome dela citado na Bíblia, ela não tem ali relatado se a sua família estava viva ainda, se a sua família foi levada junto a cativos, ou se foi mortos no meio à guerra, ou se foi levado para outro lugar. O que a Bíblia só nos relata é que essa jovem, ela foi levada para ser escrava da mulher de Naamã. A gente, quando olha algumas passagens da Bíblia, a gente tem mania de romantizar meio que algumas passagens, né? Mas se a gente olhar para a vida dessa menina, apesar de tudo isso, ela fala lindamente de Deus, do poder de Deus, ela abre a sua boca para falar sobre o Deus que ela serve. Mas se a gente for analisar esse cenário, as coisas não são bem assim. Vamos imaginar comigo? Uma menina que está ali com a sua família, vivendo. De repente, há uma guerra na sua cidade. Ela é levada à força, porque ela não foi por vontade própria. Ela é levada à força para trabalhar como escrava. Pode ser até que a mulher de Naamã seja uma boa mulher, né, uma boa senhora. Mas mesmo assim, uma escrava não tinha os seus direitos, ela não tinha suas vontades, ela vivia somente para trabalhar em prol da sua senhora. Então, se a gente for imaginar o cenário, essa menina, ela foi tirada da sua casa, da sua família, foi levada à força para trabalhar, não para trabalhar literalmente, mas para ser escrava. Ou seja, foi tirado todos os seus direitos, todas as suas vontades e o direito talvez de ser alguém um dia. Como é que será que estava o coração dessa menina? Eu imagino que a alma dela deveria estar bem quebrada, bem abalada. Esses dias atrás, aconteceu algo na minha vida que me deixou muito, mas muito machucada, pelo lado de dentro. Foi algo que realmente me quebrou pro lado de dentro. E em uma das minhas orações, eu comecei a orar ao Senhor, porque eu tinha alguns projetos, algumas coisas que eu estava fazendo, e eu pensei assim, que não era para mim, que não daria para eu continuar fazendo aquilo. Porque como é que eu poderia continuar fazendo o que o Senhor estava me pedindo, se eu estava me sentindo quebrada por dentro? Foi aí que eu vi o vídeo de uma pastora pelo Instagram. Ela contava a seguinte história, que ela estava com a filha dela fazendo um desenho com giz de cera. De repente, a mãe quebrou o giz de cera, a pastora quebrou o giz de cera.
E a mãe fez cara de triste, como se ela estivesse muito triste com aquela situação. E a menina pegou e falou pra ela assim: não se preocupe, mamãe, não se preocupe. Ela foi lá, pegou uma fita adesiva colorida, colocou em volta, juntou os dois, colocou em volta e falou pra mãe dela assim: tá vendo? Ainda pinta. Aquilo mexeu comigo, aquela parte assim, mesmo quebrado, você ainda pode pintar. A gente, quando está em Cristo, a gente não acredita em coincidência. E logo que eu assisti esse vídeo, não demorou 5 minutos. Eu tenho uma lista de transmissão do Thiago Brunet, da Casa de Destino, e eu recebi um vídeo que você pode estar quebrado. E aquele tema me incomodou e eu fui assistir o vídeo. Era um vídeo meio longo, mas a partir de uma certa altura, o que estava pregando, né, o pregador falava inglês e tinha um tradutor. E o pregador falava assim que ele estava com a neta dele, assim, brincando, né? E a neta começou a desenhar também com os giz de cera. E de repente a neta pintando quebrou o giz de cera. E a neta dele começou a chorar muito porque o giz de cera tinha quebrado. E ele falou para ela assim: olha, se você pegar, agora você tem 2 partes que pintam. E a menininha ainda chorando muito, não entendia o que ele estava dizendo e falou assim: agora você tem 2 partes. Você pode ficar com uma que pinta e você pode pegar a outra e compartilhar com a sua priminha, com a sua amiguinha, que para ela também pintar juntamente com você. E aquilo Deus falou sobremaneira no meu coração. E eu senti fortemente o Senhor falando comigo. Mesmo quebrada, eu ainda posso te usar. Mesmo desse jeito, você ainda pode ser usado por mim. Você ainda pode pintar. Mesmo quebrada, você ainda pode pintar. Aí você se lembra da menina da história que eu comecei contando aqui? A escrava, a serva da mulher de Naamã? Com certeza ela também estava quebrada. Mas isso não impediu que ela falasse do amor de Deus, que ela falasse sobre o poder do Deus que ela servia, do Deus de Israel. Então essa menina, mesmo quebrada, ela ainda pôde pintar a vida de Naamã. Mesmo quebrada por dentro, ela ainda pôde falar para ele: olha, eu perdi tudo, né? Eu não tenho mais nada, eu sou escrava, mas pega aquilo que eu tenho, pega essa outra parte do giz, vá pintar a sua vida, vá, tenha essa fé e vá pintar a sua vida. E ela, com uma atitude, conseguiu mudar a vida de Naamã. Você pode pegar uma parte e continuar pintando a sua vida. E você pode pegar a outra e dar para alguém que talvez esteja aí em dias mais escuros, mais sombrios, e fazer com que esse giz possa colorir a vida dela. Todos nós passamos por dificuldades, por dores, e eu quero te dizer que assim como aquela menina, aquela serva, aquela escrava da mulher de Naamã, que apesar de todo o sofrimento que ela passou, apesar de toda aquela dificuldade, que tudo isso não foi impedimento para ela falar do poder de Deus, do amor de Deus e de quem era Deus. Ela pegou ali, ela sendo o giz, ela pegou a outra parte, deu a Naamã e deu a ele a oportunidade de, através do Senhor, ser curado. Então, minha querida, que apesar de você estar passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor, algo que tenha te quebrado pelo lado de dentro, que isso não seja impedimento de você hoje colorir a vida de alguém. Que você possa falar do amor de Deus, do poder de Deus e de tudo aquilo que o nosso Deus é capaz. Amém? Então eu gostaria de pedir para você nesse momento, que se você assistiu até agora esse vídeo, que você pudesse deixar o seu like, que você pudesse comentar e que se essa palavra falou com você, que você possa compartilhar para que ela possa falar com outra pessoa, tá bom? Um beijo, até mais!